Este painel de dados mostra informações sobre todas as estacas hélice contínua armazenadas no servidor da Geodígitos, apresentados em um dashboard para análise de Big Data. Nesse dashboard temos 4 cartões que representam, respectivamente, o número de empresas em nosso sistema, a quantidade de estacas e de máquinas monitoradas, e a profundidade média das estacas. Atualmente 274 empresas, em 11 países, 83 estados e 1.757 cidades utilizam nosso sistema SASI de monitoramento para hélice contínua. Estão armazenadas cerca de 4,5 milhões de estacas, cuja profundidade média é de 13,2 metros. São 732 máquinas perfuratrizes usando nosso sistema de monitoramento para hélice contínua. Para melhor visualizar os dados do painel, podemos utilizar o contexto de filtros. Ao clicar no botão à esquerda, abrimos o menu de filtros e temos algumas opções que podem ajudar na nossa análise. Na categoria Ano, é possível selecionar um ou mais anos para visualizar, como, por exemplo, em 2022, foram identificadas 588 máquinas perfuratrizes utilizando nosso sistema de monitoramento. Para selecionar datas específicas, podemos utilizar o filtro por período. Além disso, é possível filtrar os dados por país e estado, escolhendo uma ou mais opções para visualização. Como podemos ver, entre março de 2022 e julho de 2023, na Bahia foram registradas 23.511 estacas. Ao assinar o Plano Pro, você pode filtrar também pela sua empresa ou equipamento. Caso deseje limpar somente uma dimensão, clique no ícone de borracha acima do título. Ou então, para tirar todos os filtros, é só clicar no ícone superior Limpa Filtros. O painel é atualizado mensalmente e cerca de 70.000 estacas são incorporadas ao mês. Isso significa que cerca de 3.200 estacas são executadas por dia útil com o nosso sistema SASI. No mapa de distribuição geográfica podemos localizar as empresas e máquinas que utilizam nosso sistema de monitoramento. Para melhor visualização, vamos ampliar o mapa utilizando o modo de foco. Ao ampliar e passar o cursor no círculo azul, é possível ver mais detalhes da área agrupada. Como podemos ver, no Paraná existem mais de 280.000 estacas armazenadas em nosso servidor, em 136 cidades. Vemos também a característica média das estacas e a quantidade de empresas que executaram estacas na região. Neste modo podemos ver os dados agrupados por estado. Com o drill down podemos visualizar por cidade. Para isso clicamos na seta apontando para baixo no menu ao topo e selecionamos o estado desejado. Para voltar ao modo inicial é só desativar o drill down e clicar na seta para cima. É possível selecionar uma área por retângulo, por exemplo, para ver as informações do Nordeste, clicamos na seleção de retângulo e selecionamos apenas a região desejada. Podemos ver que 61 empresas com o nosso sistema atuaram na região Nordeste do Brasil. Neste painel é possível visualizar as informações somente em relação ao estado e à cidade, mas no Plano Pro, é possível filtrar por bairro e rua. Este painel está disponível no site da Geodígitos, acesse pelo link na descrição. Vamos agora entender o gráfico de dispersão. Para simplificar a análise, vamos filtrar pelos dados do Brasil. Neste gráfico, os eixos representam as medidas de diâmetro médio, em verde, e profundidade média, em laranja, e nos pontos temos a categoria de estado, que pode também ser analisada por cidade ao ativar o drill down. No primeiro quadrante estão localizados os estados em que se localizam as estacas executadas com menor diâmetro e menor profundidade. Como, por exemplo, o estado de Rondônia, onde suas estacas têm um diâmetro médio de 38,29 centímetros. No segundo estão as estacas com maior diâmetro, mas menor profundidade, e no terceiro os com maior número de ambas medidas, onde se enquadra o Rio Grande do Norte, em que a profundidade média de instalação é de 15,22 metros. E no quarto quadrante se encontram as estacas com menor diâmetro e maior profundidade média. Os histogramas de diâmetro e profundidade, na parte inferior do painel, ajudam na visualização dessas informações. Aqui vemos os dados conforme o diâmetro e profundidade das estacas, que estão agrupados nos cartões abaixo do mapa. No primeiro histograma identificamos que quase 70% das estacas armazenadas têm entre 21 e 40 centímetros de diâmetro. Ao passar o mouse por cima da barra exibimos mais detalhes. O mesmo acontece no gráfico de profundidade.
Pode-se também filtrar todos os dados conforme o diâmetro ou a profundidade das estacas. Ao selecionar uma barra, filtramos as informações pela característica da barra selecionada. Assim, todo o dashboard irá refletir os dados referentes à barra selecionada, seja do diâmetro ou da profundidade. Por exemplo, podemos ver que estão armazenadas mais de 1,5 milhão de estacas com profundidade de 11 a 15 metros. Ao filtrar pelo Brasil, com o gráfico de dispersão, podemos ver como esses dados mudam de estado para estado. Tem acesso a mais recursos com o Plano Pro, que permite a visualização das estacas a nível de bairro e rua, além de detalhes completos de qualquer estaca específica. No último gráfico do painel temos um histograma que mostra o evolutivo das estacas. Numa primeira análise encontramos as barras divididas por ano, e podemos selecionar para ver detalhadamente as informações. Em 2019, por exemplo, foram registradas 400.900 estacas executadas em nosso sistema. É possível visualizar estes dados conforme o mês e os dias do ano selecionado. Para isso utilizamos o Drill Down. Aqui vemos que, em 2022, agosto foi o mês com maior número de estacas registradas. Podemos também descer mais um nível da hierarquia e ver estes dados por dia do mês selecionado. Utilizando o menu de filtros podemos realizar um comparativo. Por exemplo, pegando os dados de 2019 e 2022, podemos ver que em 2019 haviam 136 empresas utilizando nosso sistema de monitoramento, já em 2022 este número aumentou para 192. Todos os recursos se completam para uma melhor leitura das informações. Se ainda não é assinante Pro, acesse o site da Geodígitos para mais informações.